Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre psicopatas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se. Relaxe. Meu chefe tinha decidido reduzir minhas horas de trabalho. Com isso, eu não conseguia mais pagar o aluguel. Mas eu também não queria sair do meu apartamento, então achei que a melhor opção seria arrumar uma colega de quarto. A primeira pessoa que veio à mente foi minha prima, Britney. Da última vez que conversamos, ela passou um bom tempo reclamando sobre como a colega de quarto dela era complicada. Então imaginei que ela ficaria feliz em se mudar comigo. Liguei para propor a ideia, mas ela não atendeu, então enviei uma mensagem. Brit sempre foi mais reservada e preferia escrever em vez de falar ao telefone. Na mensagem, expliquei que precisava de alguém para dividir o espaço o quanto antes, mas que seria um acordo secreto, já que meu senhorio não permitiria que eu colocasse outro nome no contrato. Infelizmente, Britney não estava interessada, pois havia se mudado recentemente. Isso me decepcionou um pouco, pois eu precisava de alguém de confiança, e ela seria a pessoa ideal. Mas então, Brit me recomendou sua amiga Chloe. Eu não via Chloe há anos. No máximo, tínhamos trocado algumas palavras na época da escola. Mas minha prima disse que ela era perfeita para a situação. Decidi ligar para ela no mesmo dia. Diferente de Britney, Chloe atendeu na hora. O tom dela era bem amigável. Eu tive uma boa impressão desde o início. Felizmente, ela concordou em se mudar e pagar metade do aluguel diretamente para mim. Ela até se ofereceu para ajudar com as contas da casa, algo que eu nem havia mencionado. Como eu poderia recusar uma proposta dessas? No dia seguinte, nos encontramos para tomar um café. E, de repente, o que era para ser uma conversa rápida se estendeu por mais de 2 horas. Foi tão fácil falar com ela que parecia que nos conhecíamos a vida inteira. Naquela tarde, fizemos um acordo verbal, e no dia seguinte ela já estava de mudança. A princípio, tudo correu muito bem. Chloe cozinhava, limpava o apartamento e dizia que queria ser a melhor colega de quarto possível. Mas, depois de uma semana, comecei a notar algumas coisas estranhas. Certa noite, cheguei tarde do trabalho e adormeci no sofá. No meio da noite, acordei e vi Chloe parada ao meu lado, passando os dedos lentamente pelo meu cabelo. Fiquei chocado. Sem perceber, me movi bruscamente, puxando um bom tufo de cabelo no processo. Chloe pediu desculpas na mesma hora, dizendo que viu meu cabelo caído sobre o braço e queria ajudar a desembaraçá-lo. Eu disse que não tinha problema, mas que aquilo não era certo. Ela entendeu e prometeu que não faria de novo. Mas aquilo não foi tudo. Situações estranhas continuaram acontecendo. Às vezes, eu a via parada na janela, olhando para fora como se estivesse esperando algo. Outras vezes, chegava em casa e encontrava o quarto dela totalmente escuro, mesmo tendo sido um dia ensolarado. Com o passar dos dias, eu me sentia cada vez mais desconfortável. Comecei a me perguntar se tinha feito a escolha certa ao chamá-la para morar comigo. Depois do incidente com o cabelo, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Chloe começou a pegar minhas roupas sem pedir. Um dia, entrou no meu quarto e ficou parada ao pé da cama, apenas me encarando. Além disso, apareceu em casa com uma iguana de estimação sem me avisar. Como eu não estava preparada para ter um réptil em casa, tive que ir até a loja para devolvê-lo. Mas o mais perturbador não era o que ela fazia, e sim a forma como me olhava, como se estivesse sempre com medo de ser pega no flagra. Passei a sentir um nó no estômago toda vez que pensava nela. Tentei conversar com Britney várias vezes naquela semana. Mandei mensagens contando sobre o comportamento estranho de Chloe, mas ela sempre defendia a amiga, dizendo que eu estava exagerando. Porém, nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Um dia, cheguei em casa e encontrei Chloe no meu quarto, cheirando minhas roupas. Quando me viu, agiu naturalmente, como se aquilo fosse algo normal. Aquilo foi a gota d'água. Cheguei ao ponto em que não conseguia mais ficar ali. Sem pensar 2 vezes,
Saí correndo do apartamento e fui direto para a casa da Britney. Eu precisava perguntar a ela por que havia me indicado alguém tão estranha como Chloe. Quando cheguei, percebi que a porta da frente estava entreaberta. Olhei para dentro. Para minha surpresa, havia 2 carros de polícia estacionados na frente da casa. Fiquei confuso. O que a polícia estava fazendo ali? Foi então que notei uma fita amarela isolando o local. Naquele instante, meu coração começou a acelerar. Entrei na casa e vi um policial revirando o cômodo. Havia manchas de sangue seco espalhadas pelo chão, com pequenos marcadores numerados ao lado de cada mancha. Era uma cena de crime. Percebi que Britney não estava em lugar nenhum, e isso me assustou ainda mais. Quis entrar para procurá-la, mas o policial me parou na porta e pediu para eu me afastar. Expliquei que Britney era minha prima e que ela morava ali. Também disse que precisava falar com ela para entender o que estava acontecendo. Foi então que o policial me olhou sério e disse algo devastador. Britney era a vítima. Ela estava morta havia semanas, e ninguém havia notado porque alguém estava usando o celular dela para fingir que era ela. A polícia só chegou lá porque um vizinho reclamou do mau cheiro. Naquele momento, senti meu corpo fraquejar. Minhas pernas bambearam, e o policial precisou me segurar para que eu não caísse. Mas, além do choque da notícia, uma única pergunta ecoava na minha mente. Se minha prima estava morta há tanto tempo, isso significava que não foi ela quem me recomendou Chloe. Isso só podia significar uma coisa: Chloe roubou o celular dela. E as implicações disso me fizeram gelar até os ossos. Quando consegui recuperar o fôlego, contei ao policial sobre Chloe e minhas suspeitas. Ele me convidou a ir até a delegacia para prestar depoimento, mas permitiu que eu fosse por conta própria, o que me tranquilizou um pouco, pois pelo menos eu não era suspeito. Antes de sair, decidi ligar para Chloe. Tentei soar o mais casual possível e disse que iria até a casa da Britney de surpresa. Ela ficou em silêncio. Parece que não conseguiu inventar uma desculpa rápido o suficiente. Por fim, apenas disse: "Me espera aí. Quero ver ela também." E desligou. 5 minutos depois, vi o carro dela estacionar perto do meu. "Você ainda não soube?" Perguntei. "Soube o quê?" Respondeu, com uma falsidade que era perceptível a quilômetros de distância. "Britney foi assassinada. Acabei de descobrir." Ela fez uma cara de surpresa, mas que não me convenceu nem um pouco. Naquele momento, senti a raiva fervendo dentro de mim. Me aproximei devagar, sem esconder no rosto que eu já sabia da verdade. Olhei bem nos olhos dela e perguntei: "Você também planejava me matar? Como fez com a Britney?" Ela desviou o olhar por um instante, depois sorriu de forma sarcástica e sussurrou: "Claro, era exatamente isso que eu ia fazer." Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O sorriso dela era zombeteiro, mas os olhos tinham algo de errado, algo frio. Como se ela estivesse apenas se divertindo com aquilo. "Do que você está falando?" Tentei manter minha voz firme, mas não sabia se tinha conseguido. Ela inclinou a cabeça para o lado, me observando como um caçador observa a presa encurralada. "Ah, você entendeu muito bem", respondeu, e deu um passo na minha direção. "Sabe o que é mais divertido? Você não pode provar nada." Meu coração batia acelerado. Eu sabia que precisava sair dali. Mas, antes que pudesse me mexer, um carro de patrulha virou a esquina e estacionou próximo de nós. Um policial saiu rapidamente e se aproximou. "É ela", eu disse sem pensar, apontando para Chloe. Foi ela. Chloe revirou os olhos, como se tudo aquilo fosse um incômodo menor. "Não faça drama", disse, mas sua voz perdeu um pouco da confiança quando o policial ordenou que ela se virasse e colocasse as mãos na cabeça. Ela tentou argumentar, mas quando o policial mencionou que tinham rastreado as últimas mensagens enviadas do celular de Britney e que tudo apontava para ela, seu rosto ficou pálido. Eu observei em silêncio enquanto ela era algemada e colocada no carro de patrulha. Antes de ser levada, ela virou a cabeça para mim e sorriu de novo. Mas desta vez, não havia sarcasmo. Havia uma promessa. "Nos vemos de novo", disse, sua voz baixa, quase doce. O carro arrancou, e eu fiquei parado ali, tentando entender tudo o que havia acontecido. A verdade era uma só.
Eu poderia ter sido a próxima vítima. E talvez, se eu não tivesse percebido a tempo, Chloe ainda estivesse vivendo comigo, esperando o momento certo para agir. Passei semanas tentando superar tudo isso, mas a sensação de que ela ainda me observava nunca desapareceu completamente. E eu sabia, no fundo, que ela cumpriria sua promessa. Um dia, de alguma forma, ela voltaria. Meu nome é Martin. Eu costumava ser um cara super normal, mas o que aconteceu comigo recentemente mudou minha vida para sempre. Antes de contar, deixe-me dar um pouco de contexto. Quando eu era criança, fui sequestrado depois da escola por alguns homens que queriam pedir resgate aos meus pais. Desesperados, eles se endividaram até o pescoço para me libertar. E a polícia nunca descobriu nada porque meus sequestradores ameaçaram me matar caso denunciassem. Agora, se passaram 30 anos desde aquele dia terrível. Assim que atingi a maioridade, deixei aquela cidade para trás. Não queria nem ouvir falar do que aconteceu. Mas sabe de uma coisa? Recentemente, decidi voltar. Eu precisava enfrentar meus medos. Além disso, queria ver meus pais novamente. Estava ansioso para conhecer meu irmão e meu sobrinho, que eu nunca tinha visto. No entanto, assim que voltei, tudo veio à tona como um trem desgovernado me atropelando. As memórias sombrias, a fábrica abandonada onde me mantiveram preso, a estrada onde me colocaram naquela van branca enorme. Era como um pesadelo que eu tinha esquecido, mas agora voltava a parecer real. Quando cheguei em casa, me instalei no meu antigo quarto e tentei me readaptar à vida na cidadezinha. Sabia que seria difícil, mas consegui não pensar demais no passado. Em vez disso, foquei em passar tempo com minha família e em criar laços com meu sobrinho. Durante aqueles dias, senti felicidade, mas havia algo no ar que me preocupava. Pouco tempo depois, assistindo ao noticiário, ouvi que algumas crianças da comunidade haviam sido sequestradas. Meu coração parou quando ouvi que meu sobrinho estava entre elas. Meu irmão ainda não havia me contado nada, provavelmente para não assustar nossos pais, que já estavam velhos. Mas o pânico tomou conta de mim. Desliguei a TV para tentar pensar com clareza e processar o que acabará de ouvir. No entanto, meu celular começou a tocar de um jeito perturbador. Alô? Desligar a TV não vai impedir as crianças de desaparecerem, Martin, disse uma voz calma do outro lado da linha. Quem é você? Como sabe meu nome? Perguntei, começando a suar frio. Ah, por favor, não se faça de idiota. Você reconhece minha voz. Foi então que percebi. Era ele, meu sequestrador. Como sabe que sou eu? Como soube que eu estava assistindo a TV? Por que está fazendo isso? Ninguém na minha família tem dinheiro. Perdemos tudo por sua causa. Minha respiração começou a falhar e eu senti o ar ficando preso nos pulmões. Comecei a hiperventilar. Não se engane. Não te sequestramos por dinheiro. Há uma conta a ser acertada. E, se você não fizer o que pedimos, essas crianças, incluindo seu sobrinho, vão morrer. Só você pode salvá-los. Você conhece as regras. Sabe onde nos encontrar e o que acontecerá se chamar a polícia. Sem dizer mais nada, o homem desligou. Caí no chão, tremendo, drenado de energia, chorando e sentindo minha garganta se fechar. Aquilo não era novidade. Era um ataque de pânico. Algo com que eu lutava desde criança, desde que saí das garras daquele monstro que agora tinha meu sobrinho. Tudo estava acontecendo de novo. Mas, desta vez, era pessoal. Após um momento de choque, decidi que precisava agir. Corri até minha caminhonete, mas, desta vez, não cometeria o mesmo erro de antes. Escrevi rapidamente um bilhete para meus pais pedindo que chamassem a polícia. Eu tinha que fazer algo, e essa era a única chance que eu tinha. Não podia deixar meu sobrinho passar pelo que eu passei. Era hora de enfrentar meus fantasmas e fazer o que fosse preciso para salvá-los. Não quis arriscar fazer uma ligação. Eu não sabia se aquele homem tinha grampeado meu telefone ou se estava me vigiando o tempo todo. O que me fez sentir isso foi o fato de que ele sabia exatamente tudo o que eu estava fazendo. Acelerei o carro e fui para o único lugar que poderia pensar onde as crianças estariam: o antigo armazém. Quando cheguei,
Peguei uma faca de cozinha que havia escondido antes de sair e entrei. No momento em que pisei lá dentro, meu celular tocou novamente. Atendi, pronto para dizer que tinha chamado a polícia. Mas, antes que pudesse falar, fui interrompido por um sujeito enorme que agarrou meu ombro. Quando me virei, reconheci na hora. Era ele, o mesmo monstro que me sequestrou quando criança. Mas, agora, usava uma máscara aterrorizante e um casaco enorme cobrindo o corpo. Mesmo disfarçado, eu sabia que era ele. Não havia dúvida. Sem hesitar, ele me deu um golpe brutal que me jogou no chão. As crianças, amordaçadas, tentaram gritar, mas o terror era tão intenso que tudo o que conseguiam fazer era chorar de medo enquanto o gigante me espancava impiedosamente. Tentei pegar a faca para me defender, mas ele a tomou da minha mão com a facilidade de quem tira um brinquedo de uma criança. Eu não era páreo para ele. Sabia disso. Então, parei de tentar lutar e apenas me encolhi para tentar minimizar os golpes. Mas não adiantou muito. Você não pode salvá-los, Martin. Seu sobrinho está morto. Todos estão mortos. Quando eu terminar com você, vou te mostrar os corpos um por um. E você vai saber que tudo foi culpa sua. Ele disse com um sorriso torto que fez meu sangue gelar. Naquele momento, com o último impulso que me restava, tentei me levantar para alcançar as crianças, disposto a sacrificar tudo por elas. Mas, de repente, a porta do armazém se escancarou. Uma equipe de policiais armados invadiu o local, gritando para libertar as crianças. Só que havia algo errado. Eles estavam apontando as armas para mim. Assustado, levantei as mãos. E então, diante dos meus olhos, o sequestrador desapareceu. Olhei para minhas mãos e vi que ainda segurava a faca que ele havia tomado de mim instantes antes. Fiquei confuso. Não tive tempo de pensar, pois os policiais correram até mim. Em um ato instintivo, joguei a faca para longe e levantei as mãos novamente. Naquela noite, fui preso e as crianças foram resgatadas. Mas eu não tive medo, porque sabia que, ao investigarem, logo me declarariam inocente. Eu não tinha feito nada. Pelo contrário, eu também era uma vítima, mas fui acusado de sequestro e outros crimes. Fiquei sem chão. Por quê? Fui ameaçado por aqueles homens. Eu fui sequestrado. Além disso, fui eu quem chamou a polícia. Só que a verdade era outra. Eu fui considerado culpado. E, em vez da prisão, fui levado para um hospital psiquiátrico. O psiquiatra disse que tudo o que fiz foi consequência de um trauma de infância não resolvido. Ele explicou que o sequestrador estava na minha cabeça e que eu nunca havia me separado dele. Sua influência era tão forte que minha mente se dividiu em duas, uma parte ansiando por paz e a outra atormentada pela memória. O terapeuta continuava insistindo que, como nunca encontraram o verdadeiro sequestrador, minha mente criou o próprio fechamento. Disse que aquelas ligações nunca existiram. Não havia registros no telefone fixo nem no meu celular. Desde que entrei no hospital psiquiátrico, as coisas ficaram mais claras. Trabalhei meus traumas e dizem que estou me recuperando. Mas, no fundo, sei que não é verdade. Uma parte de mim tem certeza de que o que vivi foi real. E essa parte sabe que, um dia, provará para todos que o sequestrador ainda está à solta. E eles verão que não se livraram dele. Eu nunca imaginei que um cheiro poderia ter tanto impacto na minha vida, como se despertasse algo primitivo dentro de mim. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando mudei para um desodorante natural. Quando decidi adotar um estilo de vida mais saudável, livre de produtos químicos e processados, tanto na minha alimentação quanto nos meus cuidados pessoais, senti uma conexão diferente, uma espécie de libertação. Era cru, indomável, sem arrependimentos. Aquele cheiro não era apenas o aroma, era uma declaração, uma forma de assumir o controle de quem eu sou e deixar para trás as correntes da sociedade. Mas Emma, minha noiva, não conseguia entender isso. Certa noite, enquanto eu estava do outro lado do quarto, sua voz tremeu ao dizer: "Isso não é normal. Você fede." Apenas sorri e passei a mão pelo braço, sentindo o cheiro como se fosse um ritual. É natural, Emma. É assim que homens de verdade cheiram. Mas seu rosto se contorceu em desgosto,
E ela respondeu: Não, David, isso é o cheiro da loucura. Suas palavras me machucaram, mas eu não podia deixar que ela percebesse. Ela não entendia o que isso significava para mim. Para ela, era só um desodorante que não funcionava. Mas para mim, era uma revolução, um ato de rejeição às mentiras sintéticas e à escravidão dos produtos químicos. Eu amava aquele cheiro terroso e selvagem que emanava de mim. Era a minha masculinidade, era a minha liberdade. Mas Emma não via dessa forma. E, pouco a pouco, começou a se afastar. Passou a dormir no quarto de hóspedes e evitava minha presença durante o dia. Aquela distância parecia uma traição, como se sua falta de apoio doesse mais do que qualquer insulto. O apartamento ficou frio sem o calor dela. Por mais que eu tentasse me convencer de que isso não importava, a verdade é que me afetava profundamente. Aquilo era a minha verdade, a minha identidade. A gota d'água veio depois de uma viagem de fim de semana que fizemos juntos. Pegamos um ônibus e eu percebi como as pessoas nos olhavam. Os sussurros eram mais altos do que imaginavam. Emma estava visivelmente mortificada e, na volta, se recusou a sentar ao meu lado, preferindo um lugar na frente do ônibus. Enquanto isso, eu aproveitava minha solidão no fundo, cercado pelo meu próprio ar. Quando chegamos em casa, Emma explodiu. Você se importa com o quanto isso é humilhante? Ela jogou a bolsa no chão com força, me acusando de fazer as pessoas cochicharem sobre nós. Eu não ligo para o que eles pensam. São apenas ovelhas, cegas para a verdade. Não, David. Ela me interrompeu, com os olhos cheios de fúria. Você está delirando. Isso não tem nada a ver com verdade ou liberdade. Isso virou uma obsessão. Você transformou esse fedor horrível em uma afirmação da sua masculinidade. Mas isso não tem nada a ver com ser homem. Obsessão. Fedor. Eu não podia acreditar que ela me definiria dessa forma. Ela não entendia nada. Naquele momento, encarei Emma e percebi que o amor que eu sentia por ela estava se transformando em algo mais escuro. Você não entende, não é? Murmurei, me aproximando. Ela estremeceu, mas não recuou. Esse cheiro sou eu. Isso é o que eu sou. E se você não consegue aceitar... Ela parou, colocando a mão na maçaneta, pronta para sair. Se você sair por essa porta, isso significa que talvez você não devesse estar aqui. Ela soltou uma risada amarga e vazia antes de dizer as palavras que definiriam o futuro da nossa relação. Sim, talvez eu realmente não devesse estar aqui. Naquela noite, fiquei parado, observando-a arrumar as malas. Seus movimentos eram bruscos, cheios de raiva. Ela não disse mais nada. Eu não tentei impedi-la, mas quando ela chegou à porta, algo dentro de mim se quebrou. Eu não podia deixá-la ir. Eu não podia perder tudo, por causa de um cheiro. Emma. Chamei, minha voz baixa, quase um rosnado. Se você sair por essa porta, estará cometendo um erro. Ela se virou para mim, e seus olhos eram um misto de raiva e compaixão. O único erro que cometi foi ter ficado tempo demais. Foi nesse momento que algo dentro de mim explodiu. Eu não me lembro exatamente quando peguei o abajur, nem do som dele acertando a cabeça de Emma. Só lembro do silêncio que veio depois. Um silêncio pesado, opressor. Um silêncio que eu nunca tinha sentido antes. Fiquei ali parado, ouvindo sua respiração fraca, sentindo o cheiro do meu desodorante se misturar com o aroma metálico do sangue. Era intoxicante. Emma estava errada. Ela era incapaz de entender a verdade. Mas agora, finalmente, estava em silêncio. Ela não podia mais me insultar. Não podia mais minar minhas decisões ou me fazer sentir pequeno. Agora, eu estava verdadeiramente livre. Arrastei seu corpo para o banheiro. O único lugar onde meu cheiro não seria dominado pelo fedor da decomposição. Lavei o sangue com uma calma estranha. E quando terminei, sentei-me na sala, segurando o bastão do desodorante na mão, aproveitando o meu cheiro, o cheiro da liberdade. E ninguém, absolutamente ninguém, jamais tiraria isso de mim. O mundo ao meu redor ficou embaçado, e aquelas bordas afiadas estavam me machucando a cada canto do meu corpo. Meus músculos estavam exaustos pelo que havia acontecido na noite anterior. Então coloquei minha mão embaixo da torneira para me lavar.
Eu odiava me sentir suja. Era algo que eu realmente não podia suportar. A sujeira entrava debaixo das minhas unhas e me fazia me sentir nojenta. Mas, apesar disso, eu estava em um dos meus momentos mais felizes, como se toda aquela dor estivesse prestes a desaparecer. Uma coruja estava piando à distância, então me inclinei na janela para admirar a lua cheia em todo o seu esplendor. Era como se ela soubesse todos os meus segredos e os guardasse só para mim. Isso me deu uma sensação estranha de alegria. Sorri para ela e depois me olhei no espelho. Mas um arrepio percorreu meu corpo quando percebi que ele estava manchado de sangue. Meu corpo doía, e eu sabia que tinha me esforçado, mas foi pelo meu menino. Fiz tudo isso para que ele não sofresse mais. Terminei de me lavar rápido e voltei para dentro, onde estava meu filho. Ele estava profundamente adormecido, alheio a todo o horror que havia acontecido. Pensei que isso arruinaria a paz dele, se ele soubesse a verdade sobre o que os seres humanos são capazes de fazer. E com esses pensamentos, parei na porta dele e o observei. Tranquilo, com aqueles longos cílios nas bochechas cheinhas, ele parecia um anjo. Um anjo pequenino que eu iria proteger com tudo o que tenho, mesmo que isso signifique que ele tenha apenas a mim como mãe. Ele ainda não sabia disso, mas eu era sua nova mãe. Depois de um momento, voltei para a minha cama fria, onde outra pessoa havia deitado, apenas momentos antes. Aquela solidão pesava em mim, então fechei os olhos e imaginei um mundo perfeito, um lugar sem crimes, onde as pessoas pudessem ser felizes e onde eu pudesse ter quantos filhos quisesse. Eu os cuidaria, alimentaria e os levaria ao parque sempre que quisessem, até para tomar sorvete, mas não tanto a ponto de deixar os dentes deles ficarem sensíveis. Enquanto eu lutava entre a realidade e esse mundo ideal, adormeci com a imagem de Ed como meu filho e os ecos de gritos dilacerantes ressoando em minha mente, como se viessem das profundezas da noite. Tudo ficou estranho e silencioso depois. Até a coruja parou de piar, e o mundo lá fora parecia ter parado, como se os horríveis acontecimentos da noite anterior estivessem se acalmando. Isso me deu um calafrio. Na manhã seguinte, o sol brilhou, prometendo um novo dia. Como mãe de Ed, me levantei, abri as gavetas no quarto e encontrei roupas lindas, vestidos que eu sabia que iriam me cair bem e me fariam parecer aquela mãe perfeita e altruísta que eu sempre quis ser. Me vesti, observando meu rosto no espelho. Eu estava tão pálida que quase parecia translúcida. Então, passei uma maquiagem tentando ficar o melhor possível. Até apliquei um pouco de blush para dar cor às minhas bochechas. E então desci para acordar o Ed. O café da manhã já vai ficar pronto, querido, disse a ele, cantarolando enquanto gentilmente o acordava. Ele ainda parecia sonolento e franziu a testa ao me ver. Depois, seus olhos pararam no que eu estava vestindo e eu lhe dei um sorriso um pouco forçado. Por que você está usando a roupa da mamãe? Ele perguntou, me olhando confuso. Franzi a testa, mas não falei nada. A princípio, pensei que ele ainda estivesse dormindo e não soubesse o que estava dizendo. Querido, eu sou sua mãe. Você não lembra de mim? Perguntei, embora pudesse ver que ele ainda estava franzindo a testa. A mamãe não devia estar aqui. Você não é ela, respondeu ele. E eu decidi ignorar o que ele estava dizendo. Ele era uma criança, afinal, e provavelmente havia esquecido. Era só uma questão de tempo. Você cresceu tanto, falei para ele, embora em minha mente estivesse surpresa com a rapidez com que o tempo passou. Parece que foi ontem que ele era um menininho. Falei para o Ed que eu faria o café da manhã porque sabia o quanto ele gostava de Fruit Loops. Sorri, mas ele balançou a cabeça enquanto me seguia até a cozinha. Eu não como Fruit Loops, ele disse, com um tom sério. Me olhou com os olhos cansados e perguntou, você é minha mãe? Sua pergunta me fez sorrir novamente, embora sentisse como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Felizmente, não doeu. Sim, querido, eu sou sua mãe. Estou aqui para te proteger e cuidar de você, respondi, tentando fazê-lo se sentir confiante. Mas o papai disse que você morreu. Ed sussurrou, como se estivesse me contando um segredo. Aquela menção do pai dele fez meu sangue ferver. Pensei naquele homem que me apunhalou no coração só porque eu estava planejando fazer o mesmo com ele.
Tentei não pensar nisso e me concentrei em fazer os ovos mexidos e a torrada. Embora estivesse difícil segurar qualquer coisa porque tudo escorregava da minha mão. Mas continuei tentando até conseguir fazer o café da manhã. Felizmente, Ed não fez mais perguntas. Ele apenas comeu em completo silêncio. Eu o observava com carinho, querendo absorver cada detalhe daquele momento, enquanto o sol brilhava intensamente e filtrava pelas grandes janelas da cozinha. Mas, mesmo assim, eu sentia um frio profundo. Solidão e frio eram meus companheiros. Então deixei que me envolvessem enquanto Ed terminava de comer. Após o café da manhã, coloquei a louça na máquina e depois lavei minhas mãos com um pano. Foi então que percebi uma faca esquecida na mesa, com manchas de sangue que não eram minhas. Peguei-a para lavar, mas então vi Ed olhando para ela com os olhos arregalados, sem dizer uma palavra. Não queria explicar o que havia acontecido e apenas pedi que ele me deixasse sozinha na cozinha enquanto eu limpava o sangue humano seco da faca. Depois que ele saiu, as imagens da noite anterior voltaram à minha mente em um flash. Eu com a faca, cortando e enterrando coisas. No meio dessas lembranças, Ed entrou e eu ainda estava segurando a faca. "Cadê o papai?" Ele perguntou, curioso. Eu deveria ter previsto isso. Ele era uma criança inteligente. Então segurei a faca com tanta força que senti o sangue começar a escorrer pela minha palma. Eu havia me cortado. "Você já olhou no quintal?" Perguntei a ele. Ele assentiu, franzindo a testa. "Não está lá," ele disse. Meus lábios se curvaram em um sorriso naquele momento, provavelmente parecendo horrível ao lado das minhas mãos ensanguentadas. Na verdade, deixei a faca na pia e fui lavar as mãos. Tinha um grande corte, mas não sentia dor. "Está no quintal," repeti. "Você tentou cavar na terra recém-mexida. Está lá, e te chamou a noite inteira." Naquele momento, vi o medo invadir seus olhos e lágrimas começarem a se formar quando ele percebeu que havia enterrado o pai vivo. Ele teve que entender. Eu não poderia deixá-lo viver com um monstro capaz de matar. Então fui até Ed, que parecia paralisado, e segurei seu braço com firmeza. Eu precisava explicar a verdade para ele. "Eu sou sua mãe, Ed. Agora, também sou seu pai. Seu pai matou sua verdadeira mãe há alguns anos. Ela era minha irmã gêmea, e hoje eu matei ele. Matei seu pai para que você ficasse seguro comigo. Segure minha mão, querido. Sou sua mãe agora e você tem que me ouvir." Não podia deixar Ed viver com um monstro. Eu tinha que agir. Mas nada disso foi tão assustador quanto o olhar de terror nos olhos dele. Eu não queria que ele se sentisse assim, mas sabia que ele se adaptaria. Ele tinha que entender que eu era sua mãe renascida, e que, de alguma forma, sua mãe morta e eu éramos a mesma pessoa. Tudo o que eu queria era que ele ficasse quieto para que eu pudesse observar tudo em silêncio. Ed tinha apenas 4 anos, então ele se adaptaria rápido. E se adaptou. 5 anos se passaram desde então e ele já nem pergunta mais sobre o pai. Com o tempo, eu fui mudando a história, até torná-la algo muito mais fácil para ele digerir na nova realidade que eu implantei na cabeça dele. O pai dele morreu de uma doença quando ele era muito novo para se lembrar disso, e agora éramos apenas nós dois. E é assim que tem que ser. Ele é agora uma criança feliz, que me ama e tira boas notas. Temos uma relação muito especial. E as memórias daquele passado sombrio agora estão bem enterradas. Muitos anos se passaram desde aquele momento, mas as memórias ainda estão frescas na minha cabeça, como se estivessem queimadas na minha mente. Eu nunca vou conseguir esquecer a minha experiência no orfanato do Tennessee. Eu tinha apenas 7 anos quando me tiraram de casa. E a verdade é que eu não tenho uma imagem clara do rosto da minha mãe. Mas vou sempre lembrar do grito abafado dela enquanto me levavam embora. Era 1946, e a minha colocação naquela agência de adoção em Memphis foi um momento que eu jamais poderei apagar. Minha mãe era solteira e trabalhava muito para nos sustentar, e por isso ela muitas vezes me deixava sozinha por longos períodos. Eu me acostumei a passar horas sem companhia, embora sempre suspeitasse que as pessoas achassem que ela me negligenciava. No fundo, eu sabia que ela estava apenas fazendo o necessário para garantir que tivéssemos o que comer, mesmo sem luxo. Eu amava minha mãe e apreciava tudo o que ela fazia por mim. No entanto,
A vida se tornou difícil quando ela ficou gravemente doente. Ela perdeu o emprego e a nossa situação piorou rapidamente. Naquele tempo, ela conseguiu usar o pouco que tinha economizado para nos alimentar, mas nossos vizinhos, ao saberem da nossa situação, decidiram que minha mãe não era capaz de cuidar de mim e entraram em contato com uma agência de adoção local. Foi assim que vieram me buscar. Eu nunca vou esquecer a manhã em que chegaram. Foi a primeira vez que vi a senhora Tammy, a secretária da agência. Eu não tinha falado uma palavra com ela, mas sabia que ela era uma mulher fria e distante, e ela e outros funcionários da agência haviam conspirado contra minha mãe, forçando-a a me entregar. Ela resistiu, insistindo que logo se recuperaria e seria capaz de voltar a trabalhar, mas eles disseram que não podiam garantir isso. E, embora eu quisesse ficar com ela, sabia que não tínhamos escolha. Por fim, tentaram convencer minha mãe de que seria algo temporário, e ela, a contragosto, concordou. Antes de me levarem embora, ela me pediu para dar um abraço nela, mas os funcionários não deixaram que ela se aproximasse. Eu me lembro de gritar e protestar enquanto me arrastavam para fora de nossa casa, e ela implorava para não me levarem, mas a voz dela caía em ouvidos surdos. Eu lutei o quanto pude, mas não havia nada que eu pudesse fazer enquanto os rostos dos nossos vizinhos me olhavam, pensando que estavam fazendo a coisa certa ao chamar a agência, quando, na verdade, sem saber, estavam me enviando para um lugar que era como um inferno vivo. Os anos que passei na Tennessee Children's Home Society foram um tormento. Minha colocação, que deveria ser temporária no começo, se tornou permanente, e ninguém me disse que eu poderia voltar para casa. Naquela instituição, a comida era escassa, e eu estava com fome a maior parte do tempo. As cuidadoras, todas mulheres brancas, eram abusivas e nos tratavam de forma horrível. Lembro-me de um episódio em particular. A comida era muito racionada, e como eu estava muito faminta, pedi uma porção extra. Então, elas me bateram brutalmente no rosto. A dor foi tão intensa que meu lábio se rasgou, e eu chorei por dias. Mas isso foi só o começo. Cada dia era pior que o anterior, e eu rezava todas as noites na esperança de escapar. Mas sabia que não era muito provável. As famílias que vinham adotar geralmente escolhiam os bebês, e as crianças mais velhas, como eu, eram esquecidas. Então, as crianças mais velhas se tornaram amigas para nos ajudar a enfrentar aqueles tempos difíceis. Foi assim que conheci minhas amigas Kate e Natasha. Havia muitas garotas como nós na instituição, um pouco mais velhas, e todas compartilhávamos o mesmo sentimento de abandono. Então, nos cuidávamos, tentando formar uma família com as meninas ao nosso redor. Com o tempo, desenvolvemos nossas próprias rotinas, sempre de olho nas meninas mais novas, contando histórias para nos distrair da situação. A esperança se tornou o nosso refúgio, embora, infelizmente, não fosse suficiente para escapar da realidade ao nosso redor. Você poderia dizer que a brutalidade do lugar e a indiferença dos funcionários nos uniram ainda mais. Juntas, sonhávamos com um futuro diferente, um lugar onde fossemos tratadas com amor e respeito. A amizade entre nós era a única luz que tínhamos na escuridão daquele pesadelo. À medida que as noites ficavam mais longas e mais frias, fazíamos promessas de que um dia sairíamos, de que encontraríamos um lugar onde poderíamos ser livres. E às vezes pensávamos nas nossas mães e na vida que tínhamos deixado para trás. A esperança de escapar logo se tornou agridoce, mas a cada dia que passava, a realidade se tornava mais difícil de suportar. No entanto, nem Kate nem Natasha estavam dispostas a desistir. Elas estavam determinadas a encontrar uma saída daquela prisão disfarçada de casa. Embora a vida no orfanato fosse um verdadeiro desastre, minhas amigas conseguiram tornar os dias um pouco mais suportáveis, e pelo menos por um tempo, a amizade delas e as pequenas coisas que compartilhávamos me deram um pouco de felicidade. Mas essa paz foi interrompida quando comecei a notar coisas estranhas acontecendo no lugar. Não sei porquê, mas muitas das crianças começaram a desaparecer. Era como se tivessem sido engolidas pela terra, e não havia explicação para isso. Todos sabíamos que não estavam sendo adotadas, pois, na instituição, sempre sabíamos quem estava indo embora. Mas não eram só as crianças mais velhas. Alguns bebês também desapareceram. O estranho é que a maioria das pessoas parecia não se importar,
como se já tivessem se resignado ou não percebessem o que estava acontecendo. No entanto, eu percebi. Minha mãe sempre dizia que eu era muito observadora, então, talvez isso tenha feito com que eu prestasse mais atenção do que os outros, e honestamente, isso me deixou muito ansiosa ao ver esses desaparecimentos. Mas eu não podia fazer perguntas, porque sabia que isso só me causaria problemas. Eu provavelmente acabaria levando uma surra dos funcionários. Então, um dia, Kate desapareceu, e foi aí que percebi que não poderia mais ficar quieta. Lembro-me de ter perguntado a Natasha sobre uma das enfermeiras, uma mulher que todos na instituição temiam, chamada Alice. Ela tinha uma cicatriz no rosto e uma atitude feroz. Ela sempre nos olhava como se fôssemos um monte de insetos nojentos. E no dia em que encontrei coragem para me aproximar dela, Alice estava particularmente cruel. O que aconteceu com a Kate? Eu perguntei, meu coração batendo a 1000 por hora. Mas a primeira coisa que ela fez foi me dar um tapa e gritar. Sua desgraçada, como ousa falar comigo? Não fale dela aqui nunca mais. A verdade é que o golpe não doeu tanto quanto antes. No final, eu desenvolvi uma espécie de resistência ao abuso que sofríamos, mas de qualquer forma, eu não desisti. Continuei espionando Alice sempre que podia, convencida de que precisava descobrir a verdade. Depois de alguns dias, finalmente vi algo. Numa noite, vi Alice levando um pacote para um terreno vazio perto da instituição. Não pude ver exatamente o que ela estava fazendo, mas parecia que ela estava cavando um pequeno buraco no chão, e isso me intrigou. Então, decidi que naquela mesma noite, em 14 de maio de 1948, tentaria descobrir o que ela tinha escondido. Eu tinha apenas 10 anos, mas consegui escapar da casa. Era uma noite escura, mas reconheci o lugar onde tinha visto Marta cavando, porque o solo estava fresco. Eu não tinha uma pá. Então comecei a cavar com as mãos. Embora fosse muito difícil e meus dedos doíam por causa da terra, eu não ia parar. Finalmente, encontrei algo no fundo do buraco. Meu coração parou quando vi que era a mão de uma criança. Mas, à medida que cavava mais terra, meu coração foi ficando cada vez mais pesado até que encontrei o rosto em decomposição de Kate. Algumas coisas podem marcar você para sempre. E aquela visão não só me deixou uma ferida, mas me quebrou por dentro. Não conseguia acreditar que ela fosse a única. Havia outros restos lá também, alguns bebês e várias outras crianças. Não conseguindo conter o horror, comecei a gritar com todas as minhas forças. E em minutos Alice e os outros funcionários me encontraram. Me arrastaram de volta para a instituição e disseram ao chefe que não pararam antes de me bater e me trancar em uma sala de isolamento, garantindo que eu nunca repetisse o que tinha visto. Eu gritei por dias e perdi a voz de tanto gritar, embora tenha recuperado a minha voz depois. A imagem do que eu tinha descoberto nunca saiu da minha mente, assim como a traição daquelas pessoas, a perda das minhas amigas e o horror do que vi. Tudo isso me assombrava, assim como a sombra aterrorizante da instituição que deveria ser um refúgio. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Agora, eu não estava apenas presa naquele lugar, mas também tinha que suportar um segredo sombrio que ameaçava consumir tudo o que restava de mim. E cada vez que via as enfermeiras, sentia uma mistura de medo e raiva, e isso só tornava a minha situação ainda mais insuportável. Prometi a mim mesma que, embora não soubesse como, um dia encontraria uma maneira de escapar daquele pesadelo. Eu tinha que encontrar uma saída daquele inferno. A vida na casa nunca mais foi a mesma depois disso, e minha mente nunca mais foi a mesma também. Quando eu tinha por volta de 11 anos, minha família decidiu se mudar para uma casa nova em Los Angeles. Não era nada demais, só uma casa de um andar que parecia perfeita para nós três. Eu estudava em uma escola particular na cidade. Para ser sincero, sempre fui um pouco socialmente desajeitado, o que é importante para essa história. Eu também tenho autismo, então fazer amigos e me relacionar com os outros era um desafio constante. Meus pais sabiam disso e tentavam me ajudar com terapia e medicação, mas nada parecia funcionar. Nos mudamos para a Califórnia porque meu pai conseguiu um emprego novo, que pagava melhor, o que significava que ele ficava fora de casa a maior parte do tempo. Minha mãe também trabalhava, então, às vezes,
Precisávamos de uma babá. E a babá que eu adorava tinha se mudado para mais de 3.000 quilômetros de distância, buscando melhores oportunidades, o que me deixou triste. Tivemos que procurar alguém novo para cuidar de mim. Finalmente, minha mãe encontrou a Luna, uma garota de 19 anos que parecia amigável. No começo, ela parecia uma boa escolha, mas comecei a perceber algumas coisas estranhas durante as primeiras semanas dela com a gente. Eram detalhes pequenos, como espasmos e problemas de concentração. No entanto, esses problemas começaram a ficar mais evidentes. De repente, ela começava a falar sozinha ou me fazer perguntas estranhas. Às vezes, eu sentia um pouco de pena dela, embora não soubesse exatamente o que estava acontecendo. A primeira noite que conheci a Luna foi quando meus pais estavam comemorando o aniversário de casamento. Eu me lembro que ela veio cuidar de mim e eu não interagi muito com ela, embora tenha tentado ser simpático. Lembro que nos divertimos, mas, quando chegou a hora de dormir, foi um pouco complicado. No final, acabei indo para a cama. Olhando para trás, acho que eu dormi por várias horas antes de algo estranho acontecer. Acordei, como se fosse uma brisa, ouvi a porta do meu quarto se abrir, mas não prestei atenção e voltei a dormir. Porém, mais tarde, senti a porta se abrir um pouco mais e vi alguém parado no canto do meu quarto. No começo, não consegui identificar quem era, mas conforme meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que era a Luna, parada ali ao lado da minha cama. Nesse momento, acendi a lâmpada de cabeceira e ela começou a se desculpar. Ela explicou que tende a andar dormindo, mas o que realmente me perturbou foi que ela estava segurando algo na mão. Uma das furadeiras elétricas do meu pai, mas essa estava sem bateria. Luna começou a me dar desculpas complicadas sobre o motivo de estar lá com aquela ferramenta, mas com apenas 11 anos, eu já tinha um pressentimento ruim sobre isso. No entanto, naquele momento, não havia como uma ameaça real. Depois, quando meus pais voltaram para casa, contei a eles o que havia acontecido, e eles ficaram completamente transtornados. Tentaram ligar para a Luna, mas não obtiveram resposta. Minha mãe também percebeu que alguns frascos de remédios vazios haviam sumido, mas Luna negou qualquer erro. Embora a polícia tenha sido avisada, não puderam fazer nada, já que ela não havia cometido um crime. Então, tudo ficou no ar, algo que eu ainda não entendo totalmente. Depois daquela noite, Luna nunca mais cuidou de mim, e eu realmente espero nunca mais ouvir falar dela. Ainda tenho momentos em que me pergunto o que ela estava planejando fazer com aquela furadeira. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação angustiante de que ela está lá, na beira da minha cama. A verdade é que, embora meus pais tentassem me acalmar, aquela experiência sempre deixou uma marca difícil de apagar. Embora os anos tenham se passado, eu não consigo esquecer o que aconteceu naquela noite. Sempre me pergunto se ela era apenas uma garota instável ou se havia algo mais sombrio em seu comportamento. A incerteza de não saber o que ela realmente iria fazer é algo que às vezes ainda me assombra.